Olá pessoal, meu nome é Sergival Isídio, sou professor de Ciências da Rede Municipal de Ribeirão. Gostaria de mandar um abraço para todos os professores do município e lembrar todo mundo que nesse momento de pandemia a gente tem que ficar em casa. Mandar um abraço também para o pessoal da Secretaria de Educação, o pessoal que está produzindo, nos ajudando a produzir esses vídeos para mandar as aulas para vocês. E parabenizar os professores, porque estão se reinventando, nós estamos nos reinventando, né? Esse momento tão difícil, não estávamos preparados para esse desafio e a gente está conseguindo, todos os profissionais estão conseguindo se reinventar, consequentemente sairemos melhores disso tudo. Então a gente sempre tem que lembrar dos profissionais da educação que estão trabalhando de maneira incessante, estão se virando, recebendo críticas, né, que a gente recebe crítica de todo jeito, mas a intenção é acertar. Então isso aqui é o ponto positivo. Hoje nós vamos continuar a aula aqui do 7º ano sobre relações ecológicas, que é um assunto muito gostoso da gente falar, é um termo muito bom para se falar. A última aula do 7º ano a gente falou sobre a biodiversidade, falamos também sobre os ecossistemas brasileiros, sua diversidade, sua distribuição. Então, assim, hoje a gente vai falar especificamente dessas relações ecológicas e como elas acontecem e a importância disso também, a importância de todas essas relações para manter o equilíbrio dos ecossistemas, né? A gente falou sobre esse espaço onde existe essa harmonia, eu poderia dizer dessa forma, entre todos os seres, que tem vida, que não tem vida, e o mesmo ambiente, em espaços específicos. Então hoje a gente vai falar dessas relações, algumas que são às vezes não muito produtivas entre esses seres, e outras que são muito organizadas, sociedades fabulosas que merecem realmente esse elogio em toda a sua organização, em sua organização funcional, né? Porque também dá resultados para aquela espécie. Então a gente vai continuar aqui, ok, pessoal? Vamos lá. Só para a gente visualizar e entender melhor o que de fato são essas relações ecológicas. Elas são, na verdade, uma maneira de sobrevivência de cada espécie. Aí a gente tem uma definição básica, lógica, que diz que as relações ecológicas são interações entre os seres vivos que vivem em um determinado espaço, né, em um determinado ambiente. Essas interações podem trazer benefícios ou não, como eu falei anteriormente, para aqueles seres que estão ali envolvidos, diretamente participando dessa ideia de sobrevivência, de convivência, eu poderia dizer assim. Todos os seres vivos relacionam-se uns com os outros, tanto da mesma espécie, que é o que a gente vai falar de relações intraespecíficas, porque são relações dos seres da mesma espécie, quanto interespecíficas. Então, assim, intra e inter. Ou seja, entre os seres da mesma espécie e entre seres de espécies diferentes em um mesmo espaço, muitas vezes. Que isso dá uma ideia de composição melhorada do próprio ecossistema. Aqui no ecossistema a gente tem essa relação de seres de mesma espécie e uma relação de seres de espécies diferentes em um mesmo espaço. Essas relações podem ser harmônicas quando elas são, eu diria assim, produtivas no sentido de que ninguém se prejudica, ou elas podem ser desarmônicas quando na verdade existe uma relação direta em que um desses indivíduos envolvidos nessa relação tem um certo prejuízo, ou tem um prejuízo até de vida, e a gente vai ver, dependendo aí da espécie, como essa variação de verdade acontece, tá bom?
Relação intraespecífica ou relações intraespecíficas harmônicas. Eu diria que são indivíduos da mesma espécie de uma forma onde não há prejuízo para nenhum deles. Todos se beneficiam. Aí a gente tem a sociedade, que são indivíduos da mesma espécie que se mantêm anatomicamente separados, ou seja, um indivíduo separado do outro, mas eles se ajudam entre si por meio de uma divisão de trabalho, ou seja, eles cooperam entre eles e tudo funciona para o bem daquela espécie. Geralmente essa morfologia, essa forma e função do corpo está relacionada diretamente à atividade que esses indivíduos executam. A gente, quando fala em sociedade bem organizada, a gente lembra das abelhas, dos cupins, das formigas. São sociedades intraespecíficas harmônicas. A gente sabe que dentro de cada sociedade que eu acabei de falar, cada um desempenha o seu papel e que contribui de uma maneira, eu diria assim, equilibrada, para que não haja uma desarmonia, uma desorganização no trabalho como um todo. A gente vê um formigueiro, vê como ele funciona e às vezes a gente não entende, poxa, tanta formiga no mesmo lugar e elas não atrapalham umas às outras, cada uma tem uma função específica. A mesma coisa acontece com as abelhas, que essas sociedades são extremamente organizadas, cada uma tem um papel, uma de defender a colmeia, a outra de coletar o néctar, e a outra de reproduzir, que seria a abelha rainha, e a outra também de alimentar essa condição da reprodução da própria abelha rainha e os zangões. Né? A única desarmonia que acontece é que no voo pré-nupcial, a abelha rainha acaba, depois da cópula, matando o zangão. E a gente vai ver isso mais na frente. Mas, de uma maneira geral, dentro, eu diria assim, de uma colmeia, existe um trabalho considerado harmônico. Funciona uma sociedade intraespecífica dentro dos membros, interespecífica, perdão, dentro com os membros da mesma espécie, que funcionam muito bem. Aí a gente vê a ideia dos cupins, a ideia das abelhas, só para a gente ter uma funcionalidade. Ó. Intraespecífica harmônica, interespecífica desarmônica. Interespecífica harmônica e desarmônica. Na intraespecífica harmônica, a gente tem as colônias e as sociedades. As desarmônicas, a gente tem o canibalismo e a competição. Na interespecífica harmônica, a gente tem o mutualismo e o comensalismo, que são formas de sociedades diferentes, onde todos acontecem, eu diria assim, sem dar prejuízo aos indivíduos da mesma espécie. A desarmônica, a gente tem essa competição, parasitismo, predatismo e amensalismo. A gente vai tentar entender um pouquinho de cada um. As colônias que funcionam dentro dessa ideia aí são indivíduos associados de maneira anatômica. Elas podem apresentar semelhanças ou diferenciação corporal de acordo, né, com a atividade que cada uma desempenha. Aí só para a gente ter uma função, uma ideia mais formada, a gente tem a caravela portuguesa e algumas algas, que funcionam ali na mesma ideia de colônia, que estão trocando, eu diria assim, benefícios. A relação intraespecífica desarmônica, a gente tem o canibalismo e o exemplo aí do louva-a-Deus. No canibalismo, indivíduos matam e alimentam-se de outros indivíduos da mesma espécie. Perdão. Como exemplo, a gente pode citar o louva-a-Deus, que depois da cópula, né, que mata, a fêmea mata o macho durante a reprodução. E o que é o canibalismo, que a gente já escutou falar e às vezes não entende? É uma relação em que o indivíduo mata e alimenta-se de outro da mesma espécie.
Então, o indivíduo canibal é aquele que mata o outro, que tem espécie anatômica, eu diria assim, igual a dele, e alimenta-se com a parte do corpo daquele animal a ele mesmo, satisfazendo suas necessidades, eu poderia dizer assim, dessa forma. Um exemplo bastante conhecido, a gente acabou de falar, é do louva-a-Deus, depois da cópula. O canibalismo também, contudo, é um comportamento considerado relativamente raro entre os seres vivos. A gente percebe que existem algumas espécies que executam ou exercitam, eu diria assim, o canibalismo em uma situação onde a alimentação, ou eu diria, a cadeia alimentar daquele animal se reduz, a população dele aumenta e ele acaba matando outros da mesma espécie para sobreviver, né? A gente vai ver algumas situações, algumas citações aí, para a gente entender melhor como essa ideia de canibalismo funciona, ok, pessoal? Por que o canibalismo ocorre? Existem diversos motivos que levam o canibalismo a acontecer. É um comportamento que pode ser considerado típico se aquela espécie tiver, eu diria assim, em uma situação de estresse extremo, como é o caso de uma superpopulação que eu acabei de citar para vocês. É comum observar quando ocorre um aumento exagerado de indivíduos de uma população, de mesma espécie, o que pode acarretar, mas não é comum, não é uma regra, não, tá certo, pessoal? Não é uma regra. Não vai acontecer em todas as espécies esse tipo de situação. E isso pode levar aquele indivíduo, isso é um gatilho, eu poderia dizer, de situação de estresse que pode levar o indivíduo a aumentar quando aumentar a sua população, ele tem uma ideia de alimentação reduzida, e quando ele se vê em uma condição de alimentação reduzida com a superpopulação, ele precisar sobreviver e tem que, por instinto natural, matar o indivíduo da mesma espécie para se alimentar dele, tá certo? Aí a gente vê uma situação bem interessante. A competição, que é uma outra situação, né, de desarmonia, é uma relação ecológica que pode tanto envolver indivíduos de espécies diferentes, né, promovendo a concorrência por um ou mais recursos, eu diria assim, no caso de água, alimento, a ideia da luminosidade, o espaço físico, bem como entre indivíduos da mesma espécie, onde, além dos demais recursos, também ocorre uma disputa pelo mesmo gênero, no caso do macho matar o outro macho em disputa da fêmea pela reprodução. Então, essa é uma ideia que a gente tem de competição. A gente sabe que aquele melhoramento, né, que é a condição do melhoramento da espécie, onde os mais fortes irão sobreviver, dada essa situação, dada essa condição. Esse seria também um exemplo de relação desarmônica. Conforme uma população cresce, suas exigências também aumentam. Um fator que pode determinar o desenvolvimento, o aumento ou a limitação desse desenvolvimento dessa população são recursos que a ela é oferecido naquele momento. Questão do espaço, questão da comida, questão da condição de reprodução. As relações ecológicas interespecíficas são as interações que ocorrem entre organismos de espécies diferentes. Essas relações podem beneficiar os organismos ou não. Aquelas que beneficiam todos os envolvidos ou apenas um desses envolvidos, sem prejudicar o outro, são chamadas relações harmônicas ou positivas, que a gente já viu anteriormente. Já aquela que prejudica menos um dos envolvidos é denominada desarmônica ou negativa. Aí a gente tem a relação ecológica interespecífica harmônica, o mutualismo. Nesse caso, a gente vai ver quando o bem é mútuo para as espécies diferentes, né? Nessa relação ecológica, organismos de espécies diferentes
se juntam, associam-se de modo em que ambas as espécies sejam beneficiadas. Ou seja, uma acaba tirando proveito da relação do outro ser, mas que é boa também para ela e boa para o outro. O mutualismo pode ser observado quando a associação é permanente e indispensável, ou às vezes é até dispensável, que a gente chama de facultativo, quando essa espécie pode viver isoladamente da outra. Quando ele é facultativo, ele sobreviveria sem a presença do outro, mas no mutualismo, que a gente percebe mais, ela pode sobreviver um sem o outro, mas há uma ideia de cooperação entre os dois. São espécies diferentes, mas uma coopera para que a outra também se desenvolva bem, sem que haja prejuízo. Como, por exemplo, no mutualismo, a gente pode citar os líquens, né, que a gente pode falar isso, né, de ecologia também, e as associações de algas, ou as cianobactérias e os fungos, que a gente já tem aí muito conhecido. Está aí uma imagem para lembrar essa condição. O mutualismo obrigatório, esse é uma simbiose, né? Envolve uma dependência direta, eu poderia dizer assim, ou obrigatória entre as espécies, de tal modo que uma não viveria sem a outra. E a gente tem algumas situações que a gente vai ver lá na frente. Então, algumas algas que realizam a fotossíntese e alguns fungos que garantem a umidade e a produção necessária a essas algas. São espécies diferenciadas, não são todas, mas são espécies diferenciadas, mas que dão uma ideia de realização, de ajuda, de condição de vida, mas que uma sem a outra não sobreviveria. O mutualismo facultativo, que também é uma protocooperação, é consistente dessas duas espécies que são beneficiadas pela essa interação harmônica. Entretanto, nesse facultativo, quando eu digo mutualismo facultativo, é que uma pode viver sem a presença da outra, mas elas se unem para facilitar a vida das duas. Entretanto, elas continuam a viver de maneira independente uma da outra, podendo se separar a qualquer momento, pois não existe nenhuma dependência direta nesse caso. E aí a gente tem, entre um exemplo desse mutualismo facultativo, as anêmonas do mar e o caranguejo ermitão, como a gente pode perceber aí. Ele usa aquela carapaça para sua proteção e depois ele pode deixar aquela carapaça ali de proteção à medida que ele vai crescendo e procura uma outra maior para se alojar, e também os dois vão sobreviver muito bem. Ok, pessoal? O inquilinismo em ecologia, inquilinismo indica uma relação harmônica interespecífica que ocorre entre animais e plantas, né? A gente, só para ter essa ideia aí, o objetivo principal é de proteção mesmo, sendo que nenhuma das espécies acontece, para elas não acontecem, eu poderia dizer assim, um prejuízo. Esse tipo de interação possui o inquilinismo, possui a maior parte de seus exemplos no universo da botânica, ou seja, nas plantas, a gente lembra muito delas. É muito comum uma espécie vegetal eu diria assim, de maior porte abrigar uma de menor porte, né? Mas sem que haja esse prejuízo, sem que haja essa redução nem de luz, nem de nutrientes para nenhuma das duas, tá certo? Note que em algumas regiões da Amazônia a gente observa muito árvores que constituem verdadeiros ecossistemas só naquelas estruturas, que a gente percebe outras plantas menores sobrevivendo sem prejudicar as árvores maiores e provocando aquele surgimento de um ecossistema fabuloso, eu diria assim, muito bonito de se ver. E ainda abrigam, né, essas outras espécies, como algumas aranhas, algumas cobras, rãs, insetos,
nessas mesmas árvores ali, sobre elas ali. Então, assim, é o que a gente chama de inquilinismo, sem que haja prejuízo para essas espécies, ok, pessoal? E aí a gente tem algumas dessas imagens para vocês terem uma ideia de como mais ou menos acontece. Perfeito? E a gente vai ficando por aqui e na próxima aula a gente vai dar uma ideia de continuidade a essa coisa das relações intraespecíficas e interespecíficas. Vamos falar um pouquinho melhor, um pouquinho mais, para a gente entender melhor dentro do ecossistema como funciona, como está distribuído a função, o papel de cada um. A gente só fez um enfoque rapidinho, mas a gente vai voltar na próxima aula a falar sobre esse mesmo assunto. Então, pessoal, lembra, fiquem em casa, se cuidem, evitem ir à rua, evitem os excessos, acreditem que essa pandemia ainda não acabou, esse vírus aí é mortal e ele ainda está se multiplicando muito entre nós. Então vamos dar uma reduzida nessa saída de casa, tá bom? Cuidem de vocês, cuidem dos pais. Obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau.